Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, amigos! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E olha, eu quero agradecer, por isso eu quero falar nessa câmera. Quero agradecer aos muitos dos meus amigos, porque no último sábado eu completei mais um ano de vida, né? E olha, as mensagens no WhatsApp, as mensagens no Message, nas redes sociais, né? Foram muitas. O que foi? Quantos anos? Acho que não vem ao caso, né? Quer que eu fale mesmo? 57 anos com um rostinho de bebê, fala a verdade. Mas olha, falando sério, muito obrigado pelo carinho dos meus amigos, pelo meu aniversário no último sábado, né? O mais importante é estarmos com saúde, junto com a família, trabalhando e agradecendo a Deus todos os momentos das nossas vidas, os difíceis e os bons momentos, porque em tudo nós temos que dar graças a Deus, tá certo? No programa de hoje, vamos conversar com o Celso Venize, o homem do tempo, também o professor Alex Salim, ele é especialista em direito penal. O professor Alex Salim vai falar sobre a responsabilidade da empresa com relação ao que aconteceu com aquele cliente lá no Carrefour, no Sul, né? De quem é a responsabilidade? É da empresa ou é do estabelecimento do hipermercado Carrefour? Nada melhor do que ouvir com o professor Alex Salim. Também tem hoje uma notícia, hein? O José Carlos Pérez não é mais presidente do Santos. Ontem ele sofreu o impeachment, vamos falar sobre isso no Hora Geral. Mas na abertura também, um abraço especial a toda a equipe do restaurante Almeida, que é um restaurante tradicional na Vila Matias, na cidade de Santos. Eu mando um abraço a todos pelo seu representante lá, a equipe de garçons, comandada pelo Slat. O Slat falou, manda um alô para mim, Douglas. O Yugoslavo Slat. Estou mandando um alô para você. E, é claro, um abraço especial assim ó, a todos os nossos amigos. Não se esqueça que eu estou com você. Alô, alô, meu amigo Celso Venize. Agora é você com a previsão do tempo. Boa noite, Celso. Olá, amigos. Olá, Hora Geral. Olá, Douglas. Boa noite. Estamos aí com um tempo bom pela frente. O que havia de ameaça foi para longe e a situação do tempo vai ficar muito boa a partir de amanhã, com menos nuvens, mais sol, que já predominou bastante durante o dia de hoje, e vamos ter elevação um pouco maior das temperaturas. Elas sobem até os 30 graus na quinta-feira e a partir da quarta podem haver formações de nuvens de chuva isoladas durante a tarde por causa justamente dessa elevação maior das temperaturas e ainda dos ventos um pouco frios que sopram do Oceano Atlântico. Então à tarde pode chover, mas não nesta terça-feira. É muito difícil acontecer alguma novidade nesta terça-feira, só mesmo na quarta e principalmente na quinta, quando vai esquentar mais. Aí a temperatura deve passar dos 30 graus com facilidade logo depois do almoço. Calor volta no meio da semana e a situação continua igual até o fim de semana. Não há ameaça à vista, pelo menos por enquanto. A tendência é de um final de semana de sol e temperaturas bem elevadas, com chuvas isoladas à tarde, como se fossem aquelas chuvas de verão, rápidas e isoladas, tá bom? Grande abraço a todos, uma boa noite e até amanhã. Por falar em Celso Venize, homem do tempo, agora eu vou chamar o professor Alex Salim. É importante explicar aos nossos amigos do Hora Geral, né? Aquele incidente que ocorreu na última quinta-feira no hipermercado Carrefour, lá em Porto Alegre. Isso criou uma polêmica enorme. Bom, antes de mais nada, o despreparo, né, dos seguranças, né, ao conter um cliente que já tinha, desde a hora que ele passou com as suas compras junto com a sua esposa no caixa, ele tinha discutido com um dos funcionários, né? Aí os seguranças acabaram levando ele para fora do local da área do Carrefour, ou seja, onde ficam os caixas, e ali houve toda essa confusão e ele veio a falecer porque ao tentar dominá-lo, né, ele foi praticamente asfixiado. É essa informação que a gente tem. Isso tudo aconteceu, mais um incidente envolvendo o hipermercado Carrefour. Professor Alex Salim, por isso que eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Neste caso, né, essa ocorrência, o despreparo desses seguranças de uma empresa contratada pelo hipermercado Carrefour, de quem é a responsabilidade? O hipermercado, ele é responsável pelo que ocorreu?
por ter contratado uma empresa de segurança que não é da empresa ou não, professor Alex Salim? Douglas, lamentável toda essa situação, afinal de contas nós tivemos aí uma morte brutal, mas vamos explicar aí para os nossos amigos do Hora Geral, amigo internauta, do ponto de vista criminal, a responsabilidade criminal, ela não passa da pessoa, daquele que praticou a conduta. Então, por exemplo, um pai que praticou o crime, o Estado não pode responsabilizar o filho dessa pessoa e vice-versa. Então, também no nosso sistema penal brasileiro, não há responsabilização criminal de pessoa jurídica, de empresas, salvo quando praticam crimes ambientais. Então, a única possibilidade de se punir criminalmente uma empresa, uma pessoa jurídica, é quando ela pratica crimes ambientais, Lei 9.605 de 98. Não é o caso, obviamente. Bom, então o que sobraria? Sobraria a eventual responsabilidade civil, né, da morte desse indivíduo com relação aí à empresa, ao Carrefour, enfim. De que maneira? Quando uma empresa contrata, ela terceiriza, né, provavelmente é o que aconteceu ali, é uma empresa de segurança terceirizada, existe o dever de vigilância da conduta, existe o dever de escolha. É que no direito nós chamamos de culpa in vigilando e culpa in eligendo, ou seja, quando você contrata alguém, você tem que analisar, verificar os critérios técnicos, a competência para atuar, no caso aí o treinamento daqueles seguranças, porque existe toda uma legislação para isso. Então, a culpa na escolha, ela é verificada, e a culpa na fiscalização, porque não basta contratar. Eu tenho que contratar e tenho que fiscalizar a execução do serviço, se aqueles agentes estão recebendo treinamento com frequência. Estou colocando tudo isso de forma geral, abstrata, porque obviamente esse caso vai passar pelo Poder Judiciário, né? E aí o Poder Judiciário, quando provocado, com as provas que forem levadas aos autos, ele vai se manifestar. Do ponto de vista criminal, os seguranças vão responder. E do ponto de vista da reparação, da responsabilidade de eventual responsabilidade civil, aí a empresa, né, no caso aí a rede de supermercados, que eventualmente poderia ser responsabilizada e pagar uma indenização aí para a família, né, para filhos, enfim, daquela pessoa que foi vítima. Então, separando, responsabilidade criminal, ela é individual, ela é pessoal, só aquele que praticou o crime vai responder. Responsabilidade civil, aí sim a empresa pode eventualmente ser responsabilizada, claro, analisando toda essa situação. Se ela escolheu mal, se ela vigiou mal, qual era ali o treinamento daqueles seguranças, enfim. Então, em geral, de maneira bem abstrata, é isso que pode acontecer. Legal? Bacana, Douglas, um grande abraço aí para você, para os seus telespectadores, para os amigos internautas e uma ótima semana a todos. Obrigado, professor Alex Salim, especialista em Direito Penal, conversando com os nossos amigos do Hora Geral sobre o caso daquele cliente que foi praticamente sufocado, foi agredido ao tentar ser contido pelos seguranças no hipermercado Carrefour lá em Porto Alegre. Olha, no próximo bloco nós vamos conversar com o presidente da Câmara do Guarujá, o vereador Edilson Dias, que foi reeleito para mais um mandato como vereador. É no próximo bloco, tá certo, amigos do Hora Geral? E ontem foi aprovado, demorou, hein? Demorou. Mas ontem foi aprovado o impeachment do José Carlos Pérez, o presidente do Santos Futebol Clube. Nós estamos com imagem, olha, foi aí que ocorreu a eleição. O Fábio está colocando na tela, tá vendo, ó? Ao Orlando Rolo, que assumiu agora a presidência em definitivo até o final do ano no Santos Futebol Clube. Bom, a esmagadora maioria dos sócios do Santos aprovaram o impeachment de José Carlos Pérez em Assembleia Geral no dia de ontem na Vila Belmiro. O ex-presidente já estava afastado desde o dia 28 de setembro por decisão do Conselho Deliberativo, né? Pérez foi acusado de gestão temerária por irregularidades nas contas de 2019. Agora, Orlando Rolo assume oficialmente como presidente do Santos Futebol Clube até o final do ano. Vale lembrar que a eleição para o próximo presidente do Santos vai ocorrer no mês que vem. Quando, Douglas? No dia 12 de dezembro, portanto, no próximo mês. Deixa eu aproveitar e chamar o presidente do Conselho Deliberativo, o Marcelo Teixeira, para que ele possa anunciar aqui no Hora Geral a contagem final dos votos, onde os sócios do Santos
aprovaram ontem o impeachment, a saída do José Carlos Pérez. Marcelo Teixeira, pode falar aqui na Hora Geral. Resultado final da Assembleia de impedimento do presidente do Comitê de Gestão, José Carlos Pérez. 1.078 associados presentes, 1.005 a favor do impedimento, 69 contra, 2 brancos, 2 nulos. Resultado final: está aprovado o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância referente ao impedimento do presidente do Comitê de Gestão, e neste ato, neste momento, a mesa do Conselho Deliberativo empossa o presidente Orlando Galante Rolo como novo presidente do Santos Futebol Clube. Muito bem, muito bem. Bom, é por pouco tempo, né? Mas se fez justiça, né? Ou seja, eu ia usar até uma palavra um pouco assim pesada, mas eu vou respeitar meu público, né? Mas os desmandos, né, e o radicalismo do José Carlos Pérez acabou atrapalhando em muito o Santos Futebol Clube. Um trabalho que o Orlando Rolo estava fazendo como presidente interino, e a partir de ontem, depois do resultado, você viu o presidente do Conselho, Marcelo Teixeira, falar, oficialmente Orlando Rolo é o presidente do Santos Futebol Clube até o final do ano, né? Portanto, até o final de dezembro, porque dia 12 agora terá a eleição para um novo presidente que vai assumir o Santos Futebol Clube. O próprio Orlando Rolo já declinou que não é candidato, mas é óbvio que o seu grupo político deve, né, é óbvio, ajudar. É uma das chapas que estão se apresentando para vencer a eleição de 12 de dezembro do Santos Futebol Clube, tá certo? Parabéns a todos que foram lá votar, né? Agora eu fico pensando, tem gente que vai lá votar em branco, vai lá, se abstém? Incrível, né? Eu acho que as pessoas têm que ter posicionamento. Eu posso não gostar de A ou de B, mas tem que ter posicionamento político. Eu julgo isso fundamental. Bom, rápido intervalo comercial. Na sequência, no próximo bloco, vamos conversar com o Edilson Dias. Ele é presidente da Câmara do Guarujá e foi reeleito na última eleição de 15 de novembro com 3.241 votos para mais uma gestão como vereador na Câmara de Guarujá. Vamos saber quais são os seus planos, a experiência de ter sido reeleito, mas tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral. Fique tranquilo, é rápido. Já estamos de volta para o segundo e último bloco de hoje do Hora Geral. Como eu tinha prometido na abertura, nós vamos conversar agora com o presidente da Câmara do Guarujá, vereador reeleito com 3.241 votos, Edilson Dias. Tudo bem, presidente? Um sorriso um pouco largo no rosto, né? Sim, a satisfação do dever cumprido, né? Isso é importante. Agora, presidente, o senhor foi suplente, está indo para o terceiro mandato, nós conversávamos aqui nos bastidores do Hora Geral, o senhor vem aumentando a sua votação. Exato. No momento onde muitos, não vem ao caso citar, muitos vereadores não conseguiram alcançar não só o coeficiente, mas perderam também uma quantidade significativa de votos. Ao que o senhor acredita o aumento da sua votação numa cidade importante que é o Guarujá? Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo, agradecer a você, Douglas, pelo convite de estar aqui. Eu acho que essa eleição foi a eleição de quem tem trabalho, quem mostrou serviço durante os 4 anos de mandato, foi reeleito, inclusive muitos até com aumento da sua votação. Quando eu fui eleito a primeira vez, eu tive 2.506 votos, depois fui reeleito com 2.867 votos, e agora nós aumentamos mais ainda a nossa votação para 3.241. Então, a gente vem numa constante de aumento do número de votos, né? E aqueles que puderam acompanhar a nossa campanha, participar de algumas reuniões em que nós passava, né, muitas informações para as pessoas que participavam dessas reuniões, né?
informações a respeito do nosso mandato, informações a respeito da nossa condução da Câmara Municipal como presidente, e as pessoas ficavam, a gente percebia que as pessoas ficavam prestando atenção no que era dito nas reuniões, assimilavam as informações e até um certo ponto elas ficavam até, digamos assim, a palavra mais correta é... Abismadas, pelo trabalho? Isso, elas questionavam, poxa, por que a gente não teve acesso a essas informações, nós não sabíamos disso, Antes. não sabíamos daquilo, né? Como, por exemplo, que a Câmara Municipal foi protagonista das mudanças que aconteceram nesses 3 anos e 10 meses de mandato do Walter Suman, que foi reeleito, eu acho, de forma justa, né? Foi reeleito com mais de 112 mil votos, uma votação expressiva, foi reeleito em primeiro turno, porque aconteceram transformações na cidade. A questão da iluminação pública, por exemplo, a Câmara teve a sua participação, aprovou a pavimentação, a iluminação. Nós aprovamos um projeto importante na Câmara. A pavimentação que estava sendo realizada e vai continuar sendo realizada até o ano que vem, passou pela Câmara. A questão do transporte público, a Câmara teve que aprovar 2 projetos para que a coisa acontecesse, né? E o prefeito, obviamente, tem os seus méritos. Não adianta nada também a Câmara aprovar e o prefeito não levar adiante. Mas também em relação à nossa condução enquanto presidente da Câmara, as pessoas ficavam muito satisfeitas com as informações que elas recebiam. Inclusive, presidente, o senhor, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo muitas das vezes e o que eu acho interessante, eu quero destacar, que eu acredito que também foi um diferencial na sua votação expressiva, foi o fato da economia que o Legislativo promoveu junto à Câmara de Vereadores, né, capitaneado pelo senhor como presidente, e o mais importante, fazendo transmissão das sessões, indo nos bairros, ou seja, promovendo de uma forma até contrária o rumo que o cidadão deveria ter. Porque, no meu entendimento, o cidadão tem que ir às sessões da Câmara, tem que ver o comportamento do seu representante, da Câmara, ou seja, do Parlamento. E, às vezes, na impossibilidade, era o Parlamento que ia nos bairros do Guarujá para levar os trabalhos à população. Ou seja, a transformação que a gente vê na cidade do Guarujá, é óbvio que tem aí também a chancela do Poder Legislativo. O Executivo não tem toda a autonomia, ele depende que muitos dos projetos passem pelo Legislativo para ser discutido, passe pelas comissões, é discutido e depois é pautado para votação, que pode ser que seja aprovado pela Câmara ou não. Aonde eu quero chegar? Não tem como negar, ou seja, o crescimento da cidade do Guarujá em vários projetos que praticamente estavam adormecidos. Quais seriam os projetos que o senhor acredita que a Câmara de Guarujá vai ter como responsabilidade a partir do próximo mandato? Porque a gente falava muito do aeródromo, falava muito da ligação seca. Existe algum outro projeto que o Legislativo tem uma grande responsabilidade na próxima gestão, já a partir de 2021? Olha, eu acho que a reforma do nosso plano diretor, para objetivar o crescimento da nossa cidade, a geração de emprego e renda na nossa cidade. Eu acho que a gente elaborar leis que venham a fortalecer a geração de emprego, acho que isso é urgente, né? Nós vamos trabalhar, eu particularmente vou trabalhar para que a gente possa aprovar leis que venham a proteger e dar toda a assistência necessária às mulheres vítimas de violência, que eu já venho tentando já há um tempo. Espero que no próximo mandato a gente consiga, como alocação social para a mulher vítima de violência doméstica, para que ela possa sair da casa onde ela é agredida, um primeiro emprego para a colocação no mercado de trabalho para essa mesma mulher vítima de violência, porque com a alocação social ela tem uma moradia. Só que com a moradia ela precisa se sustentar, então ela precisa ser inserida no mercado de trabalho, prioritariamente nas empresas que prestam serviços para a prefeitura. Então ela pode ser absorvida para ter a sua renda para se manter. E a prioridade de colocação das suas crianças nas creches do município. Então, feito isso, a gente acaba protegendo a mulher vítima de violência. É um projeto que eu estou trabalhando, já espero aprovar, já no primeiro ano do próximo mandato, né? E tudo aquilo que for necessário aprovar na Câmara Municipal, que venha do Executivo, para que a gente possa continuar
fazendo com que a cidade avance. Já citei aqui 3, aliás, eu poderia citar até mais uma, né? A iluminação pública, foi aprovada pela Câmara uma nova lei de iluminação pública que fez com que a Prefeitura passasse a ser a responsável pelo parque de iluminação pública. Perfeito. Né? Essa lei foi aprovada no final de Então, 2017. a manutenção também é a cargo da Prefeitura. A cargo da Prefeitura. Iluminação agora, quem toma conta, a responsável agora é a Prefeitura, não é mais a concessionária Electro e nem a CPFL. A questão do transporte, nós tivemos que aprovar 2 leis na Câmara Municipal, o Plano de Mobilidade e uma nova lei de transporte público, para que o prefeito, né, que cumpriu com a sua promessa de campanha, fez uma nova licitação e contratou uma nova empresa de transporte público na cidade. Que eu me lembro também, esse plano de mobilidade passa por aquele corredor de ônibus na Tiago Ferreira, Exatamente. Né? Por exemplo. A Sabesp, que operava na cidade há muitos anos sem contrato, e sem contrato ela não investe. Então, nós aprovamos na Câmara Municipal as 2 leis, o Plano Municipal de Saneamento Básico e depois uma lei autorizativa para que o prefeito pudesse assinar o contrato com a Sabesp e colocar no contrato a obrigação de se investir 780 milhões na cidade durante o contrato. Ou seja, quase também $1 bilhão. Nós destravamos esses assuntos importantes, né? Agora, no começo do ano passado mesmo, né, o prefeito queria fazer asfaltamento, recapeamento, obras de drenagem, não havia recursos disponíveis. Ou seja, caixas da Prefeitura, né? A Câmara aprovou um projeto FINISA, Financiamento para a Infraestrutura, no começo de 2019, autorizando o prefeito a buscar recursos da ordem de 200 milhões junto à Caixa Econômica Federal para fazer todas essas obras que o cidadão e a cidadã está acompanhando na cidade, tanto no Guarujá quanto em Vicente Carvalho. Recapeamento, asfalto novo e obras de drenagem, principalmente, que a nossa cidade alaga muito em épocas de chuva. Tudo isso teve a participação da Câmara Municipal. O prefeito não deixa de enaltecer essa parceria que fez com que a cidade avançasse. E, mais uma vez, aqui eu quero parabenizar o prefeito pela reeleição, né? Pela expressiva votação e parabenizar os vereadores reeleitos e também mandar um abraço para aqueles vereadores que conseguiram se eleger no último pleito agora de 2020. Bom, nós estamos chegando no final do Hora Geral. São 2 perguntas que eu quero deixar aqui para o presidente Edilson Dias, vereador reeleito à Câmara do Guarujá. Uma, eu sei que é muito difícil agradecer os 3.241 votos, mas depois da eleição, é incrível, o Edilson Dias não para, né, caminhando para cima e para baixo para agradecer. Eu acho interessante isso, ou seja, essa gratidão com o eleitor. E acredito que muitas vezes, talvez aquele que nem votou, mas vê no Edilson Dias uma pessoa que respeita o mandato popular, isso que é fundamental. E mais uma outra pergunta para finalizar, até para tocar um pouco na consciência das pessoas, dá para fazer essa transformação, por exemplo, que o Guarujá está fazendo junto com os poderes que são independentes, mas o Legislativo e o Executivo, sem uma boa política, Edilson? Não, a boa política é o cerne de toda questão, é você fazer política de forma republicana, de forma responsável, de maneira honesta e principalmente dialogar. Sem conflitos, sem brigas. Foi isso que nós fizemos ao longo desses 3 anos e 10 meses do atual mandato. Eu e o prefeito conversamos bastante, a gente convergiu em muitos assuntos, divergimos em outros, isso é salutar, mas a gente teve sempre como prioridade a cidade. Tá? Eu quero aqui agradecer a Deus, primeiramente, a minha família, aos meus amigos que estão aqui presentes, o Alessio e o William, ao meu grupo político, tá? A todas as lideranças que nos apoiaram, de todos os bairros, de todas as comunidades. Muito importante o trabalho que foi feito de disseminação das informações de tudo aquilo que nós fizemos, né? E as pessoas gostaram de ouvir, tanto gostaram que nos deram 3.241 votos, nos reelegendo aí para mais um mandato. E quero agradecer também, você falou bem, aquelas pessoas que muitas vezes não deram voto para o Edilson Dias, mas que torceram pela nossa eleição. E tem muita gente, olha, eu tenho um compromisso já com um parente meu, eu tenho um compromisso com o vereador tal, mas olha, estou torcendo pela tua eleição, então eu quero mandar um abraço para esse pessoal também e dizer que nós vamos continuar da mesma forma,
tratando os recursos públicos com muita responsabilidade, batalhando por mais transparência ainda do que já existe hoje e tendo como sempre em mente que a prioridade número 1 é o cidadão e a cidadã que reside em nossa cidade, principalmente aqueles que mais precisam. Edilson Dias, Edilson, você está ficando muito famoso em terceiro mandato, já está dando autógrafo aí pelas ruas, não, tirando foto, não? Não. Tá ou não, Alex? O que eu estou fazendo agora é... É um grande amigo que eu tenho. Você falou bem, e é uma verdade. Nós estamos agora reagendando todas as agendas que fizemos durante a campanha para que eu volte nos mesmos locais e agradeça o apoio e a votação que nós tivemos. Brincadeira à parte, eu tenho um carinho muito grande com o Edilson Dias, é uma figura política séria, né? É só você ver o formato dele, mas é uma pessoa que sempre nos atendeu. Quando você citou alguns dos seus assessores, entre eles o William e o Alessio sempre pronto para atender o Hora Geral, para que a gente pudesse trazer aqui o presidente e a sua participação, uma prestação de contas para o telespectador. A gente tem uma audiência muito grande no Guarujá, Vicente de Carvalho. Portanto, o Hora Geral continuará sempre abrindo esse espaço, porque nós, do Hora Geral, estaremos sempre cobrando e ávidos por uma transformação da região. Transformação essa, presidente, que também passa pelo Guarujá. Obrigado, Douglas. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Claro, amanhã tem mais. Um abraço assim, ó, forte para você. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.